Declínio de Silvio Santos vira notícia no maior jornal da Espanha. O jornal El País publicou uma reportagem resgatando a história de Silvio Santos em uma análise sobre a atual situação do apresentador. Prestem atenção, pessoal. Afastado das telinhas há tempo, Silvio Santos continua deixando muita gente confusa no que diz respeito ao seu futuro na televisão. Enquanto algumas pessoas acreditam que o empresário possa voltar ao trabalho em breve, outras já nem têm dúvidas de que ele já pendurou as chuteiras, embora a família desconverse sobre o assunto. E alguns funcionários do SBT já dão a aposentadoria do apresentador como certa. Você foi nos 60 anos do programa Silvio Santos? Não fui assistir, não pude ir porque eu estava num evento, mas foi lindo. Mas você foi convidada, mas você não pôde ir. Eu não pude ir, mas eu fiquei bem triste porque eu gosto muito. Eu sou muito fã. Bom, você está sempre lá no Troféu Imprensa, sou muito fã. Né? Volta e meia, o nome de Silvio Santos circula nos corredores da emissora paulista e sempre divide opiniões. No entanto, segundo informações divulgadas pelo jornalista Flávio Rico, nosso colega do portal R7, a opinião dos colaboradores com mais anos de casa é praticamente unânime. Diante da movimentação nos bastidores, acredita-se que o homem do baú não voltará mais ao batente. O que você acha, Keila? Para mim, o programa de 60 anos foi muito determinante para chegarem nessa conclusão. Eu imagino que quando você faz uma data como essa, 60 anos do programa Silvio Santos, e você não tem lá o criador, apresentador, o grande homenageado, fica claro de que o Silvio ou não está bem de saúde, ou não quer mais se apresentar na TV com uma imagem um pouco mais debilitada. Porque o Silvio sempre teve uma vaidade muito grande com relação ao vigor dele, aquela imagem do homem forte, o comunicador e tal. E com o passar dos anos, a gente se torna um velhinho. É fato, gente. Eu tenho dor num monte de lugar. Eu também. Então, é normal que você se apresente de uma forma... Você pode ver, eu encontrei a Ana Maria Braga o dia que ela veio aqui. A Ana Maria não é uma jovenzinha serelepe, é uma pessoa que anda devagar, tomando cuidado, como o Raul Gil, por que isso? Porque quando com o passar dos anos você muda, né? A sua postura. E o Silvio talvez agora não esteja mais com aquele vigor que ele sempre teve no ar. Ele era aquele senhorzinho que quando ligava a câmera, uau, o Silvio parecia Silvio que vinha, Santos vem aí. É isso, vinha uma coisa. E agora talvez ele não esteja mais assim. Então ele não quer mais isso. Eu duvido realmente que o Silvio volte ao ar para apresentar talvez um programa ou outro, mas nem isso mais eu acho que vai acontecer. E o SBT não vai falar, vai ser assim, o Silvio vai virar uma eminência parda. Sabe aquela coisa que pode ser, pode não ser, e ninguém vai falar abertamente, o Silvio não volta mais, o Silvio não aposenta, ninguém vai enterrar o Silvio em vida. É isso. Ele vai continuar existindo como uma coisa em cima do SBT, assim, sabe? Muito louco. E eu acho que as filhas vão negar até o fim. Não, uma hora meu pai vem. Não vem. Ele não veio nos 60 anos. Por que ele viria agora? É o que eu acho. E acho até que ele está se afastando das funções administrativas do SBT. Nem mais aqueles mandos e desmandos. Tira o pica-pau do ar, bota o Chaves, tira o Chaves, põe o jornal, repete a novela. Acho que nem isso mais ele está fazendo com tanta frequência. Bom, olha só o que diz o El País, abre aspas, quase ninguém fora do Brasil conhece Silvio Santos. Mais ou menos, tá, nobre repórter? Mas talvez ele não conheça, né? Talvez você mesmo, mas se você ler um pouquinho a história dele, você vai se apaixonar. Mas entre seus compatriotas, compatriotas, né, uma coisa forte. Ele é tão popular quanto Pelé. Alguns de seus momentos estrelares fazem parte da memória coletiva. O Brasil assiste ao declínio... Eu achei isso tão forte. Nossa, declínio parece... Ao declínio do profissional mais influente da história da televisão brasileira. Seu principal produto, o programa Silvio Santos, 4 horas de variedades nas noites de domingo, virou um clássico que incluiu concursos, apresentações musicais, humor e entrevistas. E diz a matéria do El País. O El País, primeiro que ele errou feio. O programa Silvio Santos tinha lá no começo, eram
8 horas de programa. Então não eram só 4 horas. 4 horas agora no finalzinho, enfim, da vez quando você começou a assistir. Ele é o homem que inventou o programa de domingo, né? O domingo passou a ser importante na televisão brasileira a partir dele. Sim. E Silvio Santos, ele não é só um apresentador, ele é um mega empresário, o homem que mais paga impostos no país. E continuando, a pandemia quase custou a vida do veterano astro da televisão, mas ao mesmo tempo deu a ele uma oportunidade imbatível de começar a se despedir. Ele parou de apresentar o programa semanal, mas reluta em se aposentar oficialmente. Uma de suas 6 filhas herdou o cargo e desde então dirige o espaço, que hoje se chama Programa Silvio Santos com Patrícia Abravanel. Essa mudança sutil é mais um indício de que a transição no empório familiar está em andamento, mas sem pressas ou quebras. Primeiro, eu li um negócio aqui, a pandemia quase custou a vida do veterano. Mentira. Mentira, porque isso não aconteceu, a gente sabe exatamente. Ele parou... Eu não me lembro dele internado Não, mal. nem eu. Ele foi, lembra que ele foi aquela vez parar no pronto-socorro, nem ficou. Nem ficou e foi embora pra casa, né? Eles até que viram que ele tava com um pouquinho de febre e liberaram ele, não foi? Eu não tenho ideia, o Silvio internado na pandemia, não lembro disso. Então eu acho que... E outra coisa, né? Declínio. Uma pessoa eu acho que construiu isso. Um império, um homem que começou como camelô, ele odeia essa palavra, mas ele começou como um vendedor, transformou-se no maior comunicador do país, num empresário, num homem dono de uma indústria de cosméticos, dono de uma emissora de televisão e fez brilhantemente, se é que já fez, a passagem de bastão para a Patrícia, que não é fácil você entregar um programa na mão de uma outra pessoa e ela continuar o seu legado. E com a relevância que tem o Silvio Santos, e né? ela continua fazendo muito bem, ela mantém a essência do pai. O pai está vivo dentro do programa. Você vê o Silvio Santos dentro do programa, porque ela mantém a energia do pai lá dentro. Aquilo está lá. As colegas de auditório, o pompom, tá tudo ali. As piadas, as brincadeiras, o jogo do pontinho, as perguntas, aquela história do Silvio, do fazer de conta que ele não sabe o que está acontecendo. A Patrícia faz isso também muito bem. Mas como assim? Eu não estou sabendo. Que é a história do Silvio de se aproximar do público, fingindo, ou então, que também não entende as coisas. É muito legal. E a Patrícia mantém isso. Declínio? Declínio foi pesado. Declínio eu não curti. Morreu, que a emissora está afundando. Ou então que ele faliu. Que ele quebrou, que ele está devendo. Não temos nada disso. Então, eu não acho que é um declínio. Uma pessoa aposentada está em declínio? Não. Não. A ausência do patriarca no especial de 60 anos do programa, Silvio Santos, em junho passado, alertou sobre a saúde desse self-made man, que personifica os sonhos de milhões de brasileiros que lutam diariamente para prosperar e serem felizes. Eu acho que ele quis... eu não entendi muito bem o que ele quis dizer aqui, mas eu acho que ele quis dizer sobre a questão do Silvio entregar casas, carros na época, e que agora ele não estava continuando entregando os prêmios, tal, mas em dinheiro, né? Sim, mais a telecena, né? Aqueles prêmios dele lá, muito... Mas ele já parou essa história da casa... Pois é, há muito tempo, né? Eu não me lembro mais lá do caso da casa... Demora. Da casa própria, eletrodoméstico, peão, aquelas coisas. Geladeira. Isso tinha parado já fazia um tempo. Eles mantinham ainda muitos prêmios. Eu gostava Roda quando ficava o Fiat Uno ali piscando no palco. É assim. Não é? O Roda-Roda dá muito prêmio ainda, né? O Roda-Roda dá ainda muito prêmio, tal, nessa linha, feito também pelas filhas dele. Mas eu acho que ele tá com um Silvio na cabeça dele um pouco desatualizado. Assim, essa pessoa que escreveu a matéria... Eu também achei, não soube falar muito bem. Você vê que ele não fez uma pesquisa muito boa sobre o Silvio Santos. Era só ele pedir, de repente, na sucursal aqui no Brasil, entendeu? Que alguém falasse um pouco mais sobre o Silvio Santos. Olha, um grande vendedor de si mesmo que gosta de se definir como comerciante ou animador do público. Que adora a televisão, embora tenha chegado a ele... porque imaginou que seria um negócio formidável e acertou em cheio. Ok, eu acho que é isso. Você acha perigoso falar de Silvio Santos, Keila? Perigoso? Não. Uhum. Nunca tive... Até na época da confusão do Banco Pan-Americano, falei muito sobre ele na Folha de São Paulo. E várias vezes, várias matérias. E eu me lembro de uma das vezes eu ter encontrado ele na sequência, num troféu imprensa. E ele tinha uma memória... daquelas porretas, sabe? E aí ele me encontrou e fez assim, aquela sua matéria sobre o banco, já tinha saído, sei lá, 3 semanas. Ele falou, porque eu leio você. Aí eu olhei, ele falou,
No segundo parágrafo, tem um dado ali que não bateu muito. Tem uns números ali que não são aquilo. O fulano de tal vai te ligar e vai te passar os números reais. Deu 2 semanas, ligou alguém do banco para me passar os números, que o Silvio Santos, quer dizer, o Silvio Santos sempre foi um gênio até nisso. E aí você deu os números Aí reais. dei os números falando, olha, o Silvio Santos entrou em contato, uma pessoa do banco, são esses os números, não sei o quê. E ele mandou me agradecer. Falou, muito obrigada pelo espaço, no mesmo tamanho que você tinha dado, você deu exatamente os números que eu tinha passado, do jeito... Ele sempre foi assim. Então, assim, ele não é só um comunicador. Ele é um gênio empresarial, ele é um homem de E tem uma coisa no Silvio que eu gosto muito, trabalhei muitos anos com ele. Ele não é um cara que ele vai te ferrar. Não. Ele te dá alertas. Sim, mas ele não é... Ele é assim, vai por esse caminho, não faz isso. Não faz isso. As horas que ele vai te avisando, Ele vai te entendeu? avisando. Olha, o campo tá começando a minar, sabe? Ele não é aquele cara que vai fazer a cama, entendeu? Pra você cair. Porque a gente sabe que na televisão tem muito isso, né? O cara que fica atrás de você fazendo a cama de gato pra ver se você cai pra trás. Ele não é esse. Esse é o cara que ele vai te dar o alerta, falar, amigo, esse caminho aí não tá legal, viu? Segura sua onda que não vai dar certo. Não acho perigoso falar dele, não. Até porque eu acho ele muito justo. Não, demais, né? Acho ele demais. muito justo, nesse cenário. Olha, I love o Silvio Santos, Eu também, cara. sou suspeita pra falar. I love o Silvio Santos, sabe? O cara vai completar 93 anos esse ano. É isso aí, uma profunda admiração. Independente do que dizem que é declínio ou não, seja lá o que for. O cara trabalha desde os 14 anos. Pra mim é um Então, gênio. seja, eu acho que tá mais do que na hora desse cara descansar. Eu também bicho. acho, eu penso igual. Curtir a família, curtir a mulher, curtir tudo os que ele netos. construiu, né, gente? Que é um grande império, né? E é isso, eu acho que tem algumas pessoas que chegam num patamar, como o Silvio, como a Hebe Camargo, que vira uma coisa inquestionável, o que a pessoa construiu. Inquestionável. Chegou num lugar em que você já não fala mais declínio, não fala... o cara já chegou naquele ponto em que ele não cai mais, como o Pelé. O cara chega naquele ponto em que ele não cai mais. Tá lá. Ponto. Acabou. Acabou, são celebridades. Pronto. E reais. Hoje em dia, nós temos poucas celebridades. A gente tem mais personalidades e famosos do que celebridades, Nós não né? temos pessoas admiráveis, Felipe. Nós temos pessoas que nós seguimos, nós acompanhamos, a gente até gosta, a gente às vezes odeia, mas admiração. Quem é a celebridade que você tem profunda admiração? Que a pessoa te inspira? Quem é? O Ayrton Senna? O Ayrton Senna não existe mais. Morreu. Quem são os nossos heróis célebres? Morreram de overdose? Morreram, alguns de overdose, alguns na curva Tamborello. Isso. Mas a gente não tem, a gente está pobre de herói, de celebridades admiráveis. Eu falo isso sempre aqui, não é, Geisa? Que a Não gente está tem. pobre. Nós estamos sem heróis. Sem heróis, sem pessoas que a gente se inspira, em que a gente olha para aquela pessoa e fala assim... Eu quero ser ela. Não eu quero ter a barriga 3D, dali pro HD dela, ou o nariz dela, ou o número de seguidores dela. Eu quero ficar com a minha cara igual do Bom de Boca, toda quadrada. Ou então eu quero ter aquele carro amarelo limão que custa 4 milhões, ou então sair com aquele meia dúzia de mulheres que ele sai. Não é isso, eu tô falando de admiração, de inspiração, de você olhar e querer ser uma pessoa como aquela.